Fala galerinha, tudo bem? Tudo ok? Vamos lá para mais uma aula nossa bacana aí para a gente identificar alguns fatores do nosso planetão aí, ó. Pessoal, hoje o nosso tema está ligado à geopolítica. A geopolítica, de um modo geral, ela sempre esteve nas sociedades aí. Tanto nas sociedades que não eram as sociedades modernas, as sociedades antigas, e com o passar do tempo ela é inserida nas sociedades modernas. Então, a questão de geopolítica nada mais é do que a defesa do seu território, ou você olhar para outro território e olhando para outro território, você analisando o quê? Você analisando os recursos naturais daquele território e automaticamente essa análise você pode levar para conquistar aquele território. Ou seja, em algum período da história isso ocorreu, né? A gente pode ver as guerras que ocorreram na Europa, as guerras que ocorreram no restante do nosso planeta, em busca de quê? Em busca do espaço vital. O famoso espaço vital que um geógrafo alemão citava muito isso, o tal de Friedrich Hatzel. O que Hatzel pregava? Ele pregava que o espaço vital era a forma de um país se tornar o quê? De um país se tornar uma potência, né? Ele, olhando para o lado, ele poderia expandir esse espaço vital. Isso foi muito usado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, aonde a Alemanha nazista ela começa a fazer o quê? Ela começa a crescer como? Ocupando novos territórios aí, anexando novos territórios aí. Então, a geopolítica ela vai englobar vários fatores, como eu falei para vocês, a questão da visão de você defender o seu estado, defender o seu território, de você crescer naquela situação, de você buscar novas formas de suprir as suas necessidades. Então, a geopolítica, de um modo geral, ela sempre teve inserido aí na vida de uma sociedade, né? Então, nós podemos notar que a geopolítica atual, ela sofreu transformações. Hoje nós estamos inseridos numa nova ordem mundial. Mas hoje, pessoal, nesse tema aí que a gente vai falar, que a gente está conversando, que a gente está trocando uma ideia, nós vamos entrar na famosa velha ordem mundial. Então, esse garotão aqui, ó, no quesito geopolítica, nós sempre tivemos aí alguns fatores que chamaram a atenção no quesito histórico, né? Então, a gente pode escolher alguns séculos aí. Vamos lá, por exemplo, para o século XVI, século das grandes navegações. O que acontecia? O que eu poderia falar para vocês? O que eu posso afirmar para vocês? Um período aí que é ligado principalmente à expansão marítima, né? Grandes potências do continente europeu, como Espanha e Portugal, o que elas fazem? Elas saem lá da Europa e vão em busca de novos territórios. Então nós podemos notar que naquele período nós tínhamos uma ordem multipolar, né? O que é uma ordem multipolar? Uma ordem aí com várias potências buscando novos territórios. Mas essas potências estavam exclusivamente ligadas à potência europeia. Só tínhamos potências europeias, né? Citei duas para vocês, Espanha e Portugal. Mas nós tínhamos aí França, nós tínhamos a Inglaterra, que começa também a sair no período mercantilista, a Holanda, né, que chegou em nosso território aqui no século XVI, mas foram expulsos, automaticamente eles sobem e vão para a América Central. Então nós podemos notar que naquele período do século XVI, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aí uma ordem multipolar, uma corrida econômica. Automaticamente, com o passar dos séculos, nós teremos algumas transformações. Essa ordem ela continua multipolar, né? Várias potências, principalmente aquela potência europeia, mas do século XVII até o século XIX, a gente pode identificar uma nação que ela se eleva, ela se distancia das outras nações, que nada mais é do que a Inglaterra. O que foi a Inglaterra do século XVIII? A mãe da primeira Revolução Industrial, ou seja, isso gerou o quê? Gerou fatores aí que fortaleceram o poderio inglês nesse período. Então, com o passar do tempo, a ordem multipolar, ela começa a sofrer algumas transformações, né? Como eu falei para vocês, do século XVI até o século XIX, ocorre uma transformação. Então, nós podemos notar que no século XVII até o século XIX, uma nação começa a sobressair sobre o restante das nações europeias. Então, chegando ao famoso século XX, a gente vai identificar uma transformação
maior ainda. Metade do século XX, nós temos um fator importantíssimo no continente europeu. Esse fator ele não atinge somente a Europa. Nós podemos notar que países de outras regiões do nosso amigo aqui, do nosso planeta, eles vão participar desse evento, desse conflito, né? Que nada mais é do que a Segunda Guerra Mundial. E o que vai acontecer, pessoal? Na Segunda Guerra Mundial nós temos grupos, né? Grupos com ideais diferentes. Nós temos, encabeçando essa situação aí, a Alemanha nazista. A Alemanha nazista aí, ela começa a se expandir a partir do final da década de 30. O que vai acontecer? Ela começa a se fortalecer novamente, né? Nós sabemos que a Alemanha ela sai perdedora da Primeira Guerra Mundial, automaticamente ela vai ser obrigada a pagar altos impostos. Nós temos aí a situação das nações vencedoras tirando o território da Alemanha. E a Alemanha, a partir da metade do século, da década de 30, ela começa a se fortalecer novamente. Então, a partir do final da década de 30, a Alemanha começa a se expandir. Ela busca o quê? Ela busca aumentar o seu espaço vital. Isso vai dar origem ao quê, pessoal? Isso vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Então, nós podemos notar que a Alemanha, ela, com o passar do tempo, ela vai se aliar a outros países, ela vai se aliar à Itália, fascista de Mussolini, ela vai se aliar ao Japão, aquele império que começa a crescer lá no Pacífico, se expandindo cada vez mais. Então, nós podemos notar que a Segunda Guerra Mundial ela vai começar por esses fatores, né? Busca de espaço geográfico, busca de espaço vital. A Alemanha ela começa a se fortalecer e ela começa a dominar outras nações, ela começa a invadir outras nações. Então, nós teremos o eixo, né? O que era o eixo? O eixo era exclusivamente Alemanha, Japão e Itália, e nós teremos a formação dos grupos aliados. Quem era o grupo aliado aí? Quem é que vai combater a Alemanha nazista e seus amigos? Nós teremos a Inglaterra, a França, né? Os Estados Unidos, que entram depois da Segunda Guerra Mundial, pelo acontecimento do bombardeio em Pearl Harbor. Nós teremos também a Rússia, né? Que no início ela não sabe se vai se aliar com a Alemanha ou se vai se aliar com a galera aliada aí, mas depois a Alemanha, Hitler, dá uma rasteira aí em Stalin, Hitler 7-1 NATO, né? Ele dá uma bambeada aí, invade a Rússia lá, a União Soviética. Então nós podemos notar que nós temos, de um lado, o eixo, né? Alemanha, Japão e Itália, e do outro os aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e a Rússia. Durante esse conflito aí, que foi um conflito longo, nós podemos notar que, novamente, a Alemanha ela sai derrotada. O que vai acontecer, pessoal? A Alemanha sai derrotada nesse conflito da Segunda Guerra Mundial, tanto ela como a Itália e o Japão lá no Pacífico. Nós teremos aí as nações aliadas saem vencedoras, né? Até o Brasil, ele participa da Segunda Guerra Mundial, ele envia tropas para esse conflito, tem uma suma importância na tomada de regiões da Itália, no enfrentamento nazista. Nós tomamos o Monte Castelo da Itália, isso depois a gente vai ser falado também para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? Temos grupos vitoriosos e grupos derrotados. Os vitoriosos vão sair duas nações mais fortalecidas aí. A Inglaterra, ela sofreu muito lá para tentar segurar aquela ilha, né? A Inglaterra é uma ilha. A França nem se fala, galera. A França ela foi invadida pelos nazistas, ela sofreu bastante, perdeu uma população gigantesca, teve que ter auxílio dos ingleses, dos americanos para ser libertada. A União Soviética, mesmo com esse processo de perdas humanas gigantesca, ela vai sair fortalecida junto com os americanos. Principalmente por um fator importantíssimo aí, pessoal. Os americanos capitalistas, uma economia que vinha crescendo cada vez mais, e os americanos sempre cresceram em períodos de guerras. Se a gente fizer uma análise, se a gente olhar no mapa mundo, o que nós vamos analisar? Aqui é os Estados Unidos, ó, e a Europa está do outro lado do Oceano Atlântico. Então, a questão da guerra não foi no território americano, não foi no quintal americano. Então, isso fortaleceu bastante. Com o passar do tempo, nós temos uma divisão do mundo aí. Essa divisão do mundo vai acabar com aquela ordem multipolar que eu falei para vocês. Se lembra da ordem multipolar que eu citei para vocês?
as grandes nações aí europeias do século XVI até o século XIX. Então, as grandes potências europeias saindo para se expandir. Depois nós temos a Inglaterra, né, sobressaindo nesse cenário mundial. Essa ordem multipolar, no fim da Segunda Guerra Mundial, precisamente em 1945, ela deixa de existir. Nós teremos aí o surgimento de uma ordem, o quê? De uma ordem bipolar. O que foi essa ordem bipolar? Nós temos, do lado, os americanos, o quê? Os americanos capitalistas, né? Os moldes capitalistas, versus os soviéticos que estavam ligados aos moldes socialistas. Então, a partir de 1945 até 1991, nós teremos um mundo dividido em duas potências mundiais. É a famosa ordem bipolar. Então, nós teremos aqui, pessoal, vou pegar o meu amigo aqui, ó, botar ele pertinho de vocês. Nós teremos uma divisão do nosso planeta aqui, ó, bonitão, ó, entre Estados Unidos capitalista, e agora não temos mais a União Soviética, mas temos a Rússia, né, aqui. A Rússia, naquele período, o quê? Naquele período socialista. Então, o mundo ele vai ser dividido como, pessoal? Ele vai ser dividido entre oeste capitalista e leste totalmente socialista aí. Nesse período, nós teremos um fator importantíssimo também na história da nossa humanidade. A famosa Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, pessoal? A Guerra Fria, de modo geral, ela nunca aconteceu um conflito entre americanos e soviéticos. Ocorreu o quê? Ocorreu uma guerra ideológica, de ideais. O que significa isso? Os americanos, através dos seus ideais capitalistas, tentavam influenciar regiões aí para seguir seus moldes capitalistas. Os soviéticos, com seus ideais socialistas, faziam a mesma coisa. Faziam o quê? Tentavam aí convencer regiões a seguir os seus moldes socialistas. Então nós teremos aí, por exemplo, a China, que segue os moldes aí socialistas, Mao Tse-tung, que era grande amigo de Stalin naquele período, segue os moldes. Nós teremos outras nações aí. O Brasil, por exemplo, como sempre foi aliado dos americanos, ele sempre esteve ao lado dos capitalistas aí. Então nós podemos notar que nesse período de 45 até 1991 é uma ordem bipolar com essas características, a famosa Guerra Fria, a guerra que nunca aconteceu entre americanos e soviéticos. Foi uma guerra de ideais, que eu acabei de falar para vocês, uma guerra econômica, uma guerra espacial. O que significa isso? Os soviéticos, eles são os primeiros a dar a volta aí na órbita do nosso planeta, né? Eles mandam aí o primeiro homem passear à volta do nosso planeta, mandam o primeiro homem ao espaço, já tinham mandado uma cadela antes. Depois os americanos, não satisfeitos, o que eles fazem? Mandam o homem à Lua. Olha só a diferença. Então é uma corrida espacial. Isso gera o quê? Gera bastante gastos. Uma corrida militar, formação aí de criação de armas, criação de quê? Criação aí de bombas atômicas. Então nós podemos notar que esse período foi um período o quê? Foi um período caracterizado por uma ordem bipolar, e dentro dessa ordem bipolar, duas potências ficavam o quê? Ficavam correndo aí de um lado para o outro através desses fatores que eu citei para vocês. E isso, pessoal, está inserido aí na velha ordem mundial. Então nós podemos notar que a velha ordem mundial, ela começa o quê? Ela começa de uma forma, né? Ela começa aí com uma ordem multipolar, principalmente as nações europeias, depois a Inglaterra dá o up, né? E com o passar do tempo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX, nós teremos o quê? Nós teremos aí o surgimento de uma ordem bipolar. Essa ordem bipolar fica a cargo de quem? Americanos capitalistas de um lado, soviéticos socialistas de um outro aí. Pessoal, eu espero que o início aí dessa explicação sobre uma ordem mundial velha, a antiga ordem mundial, e também a questão do mundo bipolar e, consequentemente, a Guerra Fria, tenha sido explicado para vocês da melhor forma possível aí. Beijão e um abraço do Gil Cris e até a próxima, galera. Tamo junto!